E aí, falando sobre Ciro Nogueira, vejam só. Ciro assume coordenação do Planalto na CPI e busca aproximação com senadores independentes. Aqui não fala quais. Fala um, que é o Eduardo Braga, que a gente já espera, que é o cara que tá ali, né? Tá e não tá no G7. Talvez vire um G6. Mas a gente tem que ter um G6. Não só basta o Eduardo Braga vir pro nosso lado, precisa de mais um para virar o 6-5 para o governo. E aí diz que o novo ministro da Casa Civil, o Ciro Nogueira, assumirá o papel de principal estrategista do governo Jair Bolsonaro na CPI. De acordo com aliados, o foco imediato da ação do Ciro, deve ser tentar reequilibrar a composição de força na CPI. De imediato. Primeiro ponto, começar a mexer na CPI. A avaliação é que existe espaço para uma aproximação entre o Planalto e o Eduardo Braga, que iniciou os trabalhos como integrante do G7, mas tem assumido posições menos hostis ao governo, principalmente está brigando com o Omar. De acordo com interlocutores, Ciro deve ter como prioridade cortejar Braga para o lado governista. Senadores governistas que integram a CPI também dizem acreditar que o Ciro vai aproveitar seu bom trânsito com outras bancadas para manter um diálogo mais constante com o grupo majoritário da comissão, discutindo mais diretamente votações, requerimentos, ações do colegiado. Afirmaram que, até o momento, a articulação política do Planalto se resumiu a enviar material para preparar os membros aliados da CPI e alinhar um discurso. Até então, o Planalto não vinha articulando para, algum requerimento avançar. Sabe? Não, queremos o Carlos Gabas. O Planalto vai se mover. Não, o Planalto não está se movendo em nada. Interferência zero. Um membro governista lembra que há espaço mesmo para negociar uma troca de membros indicados por bancadas mais próximas ao Planalto, como o PSD. E aqui eu discordo um pouquinho. Por exemplo, substituindo, o independente Otto Alencar. O PSD do Kassab está alinhado ao Lula. Eu acho muito difícil isso acontecer. E na própria matéria, alguns parágrafos depois diz, no entanto, esse congressista reconhece que a hipótese é improvável, uma vez que a operação tem potencial de abrir um racho nas bancadas, o que poderia atrapalhar o governo em outras frentes. Mas o pessoal tá aí. Qualquer coisa que vier para ajudar, para mim tá bom. Ciro Nogueira se licenciou do Senado, quem assumiu foi a mãe do Ciro, e só trouxe aqui para mostrar para vocês que, na verdade, Ciro agora ele tem duas funções. Ele é ministro e ele também é senador. Porque a mãe do Ciro Nogueira falou o seguinte, Eliane não escondeu a pouca familiaridade com a nova função ao tomar posse. Lembro como se fosse ontem o dia que fui escolhida para ser a primeira suplente do meu filho na chapa que concorreria ao Senado, afirmou a nova senadora em postagem no Instagram. Apesar de inicialmente espantada, reforcei que estou à disposição para fazer o melhor para o povo do meu estado. Toda a equipe do Ciro continua no gabinete, toda a equipe, você vai falar, minha mãe, fica de boa aí, ela vai perguntar, tem um chefe de gabinete, vai resolver tudo, ela vai lá, só bota o dedinho. Ciro Nogueira continua operando no Senado, continua com sua força lá, e também vai estar na Casa Civil. E vejam só, a gente comentou sobre isso ontem, e algumas pessoas estão ventilando a possibilidade do Renzi sair da CPI. Da vez. Para o Flávio Bolsonaro. Por quê? Porque com a saída do Ciro Nogueira, Flávio deve assumir posto na CPI. Ele vai assumir o posto de suplente, E se espera que o Renzi dê a vez. Renzi, da vez, deixa o Flávio entrar como titular. Tá lá, a nomeação de Ciro Nogueira para o comando da Casa Civil deve provocar uma novidade na CPI. Nogueira ocupava uma vaga do bloco governista no colegiado. Com sua saída, o Renzi deve ser efetivado e dar o lugar de suplente a Flávio Bolsonaro. A segunda temporada da CPI promete. Vamos ver os próximos episódios. Gente, teve jornalista que fez vídeo. Sabe aqueles vídeos, sabe trailer de filme Hollywood? Com música, com tudo da ambientação? Pra falar da segunda temporada da CPI. Eu não acredito, sabe? O nível de torcida que esse pessoal tem, pela oposição. E aí, vejam só. CPI precisa superar a agenda eleitoral e propor mudanças no combate à pandemia. Eu vi aqui esse título e falei, peraí. Quem foi que escreveu esse texto? Estadão. CPI precisa superar a agenda eleitoral. Eu concordo com isso daí. Tem que parar de ser uma CPI política para ajudar o Lula, Realmente, concordo, meu Deus. E vejam só o que ele disse. E como isso daqui já se encaixa
com a previsão que muitas pessoas estão fazendo, que é no futuro próximo, cara, a conversa da pandemia vai começar a mudar, porque a população já está massivamente imunizada. Que tomou a primeira dose, já são quase 100 milhões, se não é que não já bateu 100 milhões. Quando você pega total primeira dose com segunda dose, já tem mais de 137 milhões. Então é muita gente. A tendência nos próximos meses, acabar tudo. Cadê a narrativa? Qual vai ser a narrativa? E aí diz o seguinte, ó, no final das contas, a apuração que seguirá na CPI sobre imunizantes que nunca existiram ou que jamais serão entregues, nenhum efeito terá. Portanto, no aumento da oferta de imunizantes para a população. O Renan Calheiros, o Omar, o Randolph, ficar procurando aí, ai, que corrupção. Negócio que nunca gastou R$1. Nunca gastou R$1, sabe? Isso aí, cara, isso não tá ajudando em nada. Em nada. Em nada. Colocar mais imunizantes à disposição da população. Em nada. Não serve de nada. Se a ideia é adentrar a prorrogação, remoendo a linha da corrupção, a CPI poderia dar um passo adiante, desenhando a reforma necessária para moralizar as compras federais da saúde. Vamos fazer uma coisa nova, vamos fazer aqui quase que basicamente regras de compliance. O que o governo precisa fazer, né, para evitar esses problemas. Quer fazer alguma coisa útil? Faz isso daí, vamos desenhar, né, e evitar que tenhamos problemas futuros. Nem isso os senadores querem fazer. Mas, persistindo na fulanização, né? Eles querem perseguir pessoas, Flávio Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, Pazuello, Elcio Franco. Tarefa que bem poderia ser transferida à polícia, né? Deixa a polícia atrás. A CPI exibirá um isomorfismo com o governo que se propôs a contestar. Pra você ver que a matéria odeia o governo, né? Fala que eles fazendo isso daí, perseguindo pessoas, está fazendo a mesma coisa que o governo Bolsonaro faz. Você vê, é uma matéria que a própria oposição escreveu sobre a CPI. Há pouco mais de um ano das eleições de 2022, a pandemia torna-se cada vez menos um problema de saúde pública a ser imediatamente resolvido. E mais, um conflito político a ser arrastado e maximamente explorado. Questão política. Havia certa expectativa que a CPI, enquanto inquiria e apontava culpados, contribuiria para a diminuição da mortalidade, aumento de testagem, maior velocidade de imunização, retorno seguro às escolas, ao lazer, às atividades econômicas. Havia expectativa, não tem mais, né? Desistiu. A gente esperava, desiste. Como se o controle sobre o governo, uma das funções essenciais do parlamento, pudesse também ajudar a controlar. Também não ajudou em nada. Por ter sido instalada tardiamente, muito depois do agravamento da crise sanitária, esperava-se mais do que uma investigação tradicional. A gente estava esperando, né? Mas depois o Senado tem poderes para adicionar esforços de avaliação e cobrar mais efetividade nos planos e políticas de saúde em andamento. Podia-se imaginar, olha a quantidade de decepção que esse rapaz tem com a CPI, que após a ressonância da CPI, que diagnosticou claramente a deliberada negligência na condução de Bolsonaro, certas diferenças entre o governo e a oposição fossem temporariamente suspensas, recolocando minimamente o SUS e o combate à pandemia em primeiro lugar. Mas não, continua a CPI política. Sem retomar a saúde como sua motivação original, a CPI tende a ser uma fronteira política de fortes ambivalências, suscetível de gerar tanto soluções como instabilidades no enfrentamento da pandemia. Está gerando instabilidade, está atrapalhando, não está ajudando em nada, Ainda diz, a demonstração de tal risco ocorreu nesse dia de recesso, quando, olha só, mostrando que a CPI está atrapalhando. Durante o recesso, quando, sem sessões públicas, a CPI verteu-se em uma central de fofocas nutrida por conteúdo de quebra de sigilos de mais de 40 pessoas e empresas. Vazamentos. O vazamento de documentos selecionados e de informações sigilosas mantém a popularidade dos senadores. Ele está ótimo. Mas também rende advertências do STF. Estão passando do limite. Além de pauta requentada, né? Imunizante, blá blá blá, negacionismo, caminho paralelo,
Na sua volta, a CPI promete alcançar políticos propagadores de fake news. A gente sabe disso. E falar de outras coisas. Nos próximos 3 meses, a CPI terá a chance de superar a agenda eleitoralmente lucrativa e por menores os efeitos midiáticos. Alternativamente, terá a oportunidade de ativar a grande política, fala todos os balelas, né? E você vê, ó, olha o ponto que ele diz, que a CPI já está causando instabilidade no país. Quebrar sigilo, né, para fazer uma central de fofocas e ficar vazando tudo. A própria oposição já está reconhecendo que isso está dando errado. E o que é que os senadores já estão planejando? O senador quer quebrar sigilo de dono da empresa. Meu Deus! Eles não param. Alessandro Vieira, um lavajatista, não é também de se assustar, né? O Moro ensinou para esse pessoal, né? Quer a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telemático e telefônico da empresa 6M, cujo principal dono é o Max. Daí, o Max, né? O famoso Max. Max é dono da Precisa, que tentava vender a Covaxin para o Ministério da Saúde. Olha só, ontem o Globo mostrou que a Receita apontou que ele movimentou valor 80 vezes maior do que recebeu. E eu me pergunto, será que esse fato era sigiloso e o Globo mostrou um fato sigiloso, mais um vazamento que o pessoal está reclamando? Central de fofocas, né? A CPI virou central de fofocas.